Elon Musk e o presidente Jair Bolsonaro se encontram em São Paulo e tratam de conexão na Amazônia. O governo anuncia bloqueio de 8 bilhões e 200 milhões de reais em gastos e reduz o orçamento dos ministérios. E você vai ver também. Brasileiro é primeiro infectado por varíola dos macacos na Alemanha. Presidente Jair Bolsonaro sanciona a lei que modifica regras sobre alienação parental. A Rússia vai interromper o fornecimento de gás à Finlândia a partir de sábado. Girafa de 3 meses volta a andar graças à equipe de veterinários em um safari na Califórnia. Agora no Jornal das 18h30. Olá, boa noite. São 18 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. E você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O bilionário Elon Musk está no Brasil e se encontrou hoje com o presidente Jair Bolsonaro e empresários no interior de São Paulo. Em um projeto audacioso, o homem mais rico do mundo quer conectar 19 mil escolas na Amazônia e monitorar o meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro chegou por volta das 10 da manhã em um hotel de luxo em Porto Feliz, no interior de São Paulo, onde se encontrou com o bilionário sul-africano Elon Musk. Cerca de 100 convidados acompanharam o encontro. O objetivo do encontro era discutir a conectividade e a proteção da Amazônia com o governo brasileiro, o uso da tecnologia para a preservação da floresta e para a conexão em escolas e unidades de saúde em áreas rurais. Em janeiro, a Anatel autorizou a Starlink, o sistema da empresa SpaceX do empresário Elon Musk, a operar no país. Com isso, a empresa de Musk vai poder oferecer seu serviço de satélite em todo o território brasileiro. No Twitter, o bilionário se disse animado por estar no Brasil e prometeu conectar a internet em 19 mil escolas de zonas rurais do país e garantir um monitoramento ambiental da Amazônia. Bolsonaro chamou Elon Musk de mito da liberdade e disse que o anúncio da compra do Twitter pelo bilionário, suspensa de forma temporária, é um sopro de esperança. O presidente também falou que pretende, com a visita de Musk, que a Amazônia seja conhecida por todos. Nós pretendemos e precisamos e contamos com o Elon Musk para que a Amazônia seja conhecida por todos, no Brasil e no mundo. Mostrar a exuberância dessa região, como ela é preservada por nós e quanto malefício causa para nós aqueles que difundem mentiras sobre essa região. A visita de Musk ao Brasil foi costurada por Fábio Faria, ministro das Comunicações. No fim do ano passado, ambos se encontraram para discutir eventual parceria entre a SpaceX e o governo brasileiro para conectar escolas em áreas rurais e fortalecer a proteção da Amazônia. Segundo o ministro das Comunicações, a parceria com a empresa SpaceX vai ajudar na preservação da Amazônia e a ideia é que a cobertura de internet no local facilite o monitoramento que já é feito pelo governo. E olha só, o Ministério da Economia anunciou um bloqueio adicional de gastos de 8 bilhões e 200 milhões de reais no orçamento deste ano, o que irá reduzir ainda mais as verbas destinadas aos ministérios. A medida tem por objetivo cumprir a regra de teto de gastos. O bloqueio se fez necessário porque houve aumento da estimativa com gastos obrigatórios. As áreas onde as restrições serão implementadas ainda não foram detalhadas e deverão constar em um decreto presidencial que será editado até o fim do mês.
O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que modifica regras sobre alienação parental. A mudança tem origem em um projeto de lei aprovado pelo Senado em abril. A maior violência para uma criança é tirar ela da mãe. A ligação que a mãe tem com o filho é muito forte. Faz 9 anos que a Cristina perdeu a guarda do filho, na época com 3 anos de idade. Um oficial de justiça veio na minha casa e tirou meu filho de mim. Eu não pude me despedir, eu não pude conversar com meu filho a sós, eu não pude explicar nada. Ele arrancou meu filho de mim e levou embora. A empresária, que afirma ter sofrido abuso psicológico do ex-marido enquanto casada, conta que dias antes da perda da guarda, o filho teria chegado com um machucado em casa, depois de ficar com o pai. O juiz, na época, pediu o afastamento das visitas até que se provasse o que estava acontecendo. Meu filho tinha 1 aninho. E que ele poderia ser visitado dentro da minha casa. Isso nunca aconteceu. Meu ex-marido nunca veio visitar meu filho em casa. Em contrapartida, ele montou provas alegando que eu não deixava ele visitar o meu filho. Segundo Cristina, o homem fez 74 boletins de ocorrência contra ela, alegando ter sido proibido de visitar a criança. E então, conseguiu reverter a guarda. Ele entrou com um processo de alienação parental, alegando que ele não via meu filho há 6 meses. A alienação parental ocorre quando o pai ou a mãe age para colocar o filho contra o outro genitor. A alienação parental, ela não é considerada um crime, ela é considerada um ato antijurídico, perfeito? Então, ela é considerada um ilícito, um abuso de direito penal. Entre as medidas aplicadas pelo juiz em caso de alienação parental, estão a ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado, a alteração da guarda para compartilhada ou até a inversão da guarda e a advertência ou multa ao alienador. Já a suspensão da autoridade parental a quem praticou a alienação, que também estava prevista em lei, agora, com a nova norma sancionada, não pode mais ser empregada. Então, é uma situação muito grave, uma suspensão do poder familiar ou até mesmo a perda do poder familiar, que ela acontece em casos muito graves, de uma violência, de uma situação real de abuso. Outra mudança diz respeito às convivências familiares assistidas, aplicadas em situações de risco. Portanto, ela determina que seja criado um ambiente para que aquela criança possa conviver, portanto, com aquele genitor eventualmente afastado, também qualifica a rede de proteção, então é mais um instrumento de proteção à criança. Além disso, agora as perícias psicológicas ou biopsicossociais deverão ocorrer ao menos em 2 momentos, para um acompanhamento mais aprofundado da evolução da convivência. E os processos devem ganhar celeridade. Processos que estão na dependência da realização de laudos há mais de 6 meses, para que eles sejam imediatamente realizados, ou seja, dá um prazo de 3 meses para que seja realizado, para dar efetividade, portanto, a isso. O depoimento especial, que é a oitiva da criança, também sofreu alteração. Isso é importante entender. A criança vai ser ouvida através de um estudo psicossocial, de um laudo pericial ou através de um depoimento especial. Portanto, a escuta da criança, ela vai ser com base na Lei 12.318, que trata do sistema de garantias à proteção à criança. Segundo a advogada, a nova lei chega para garantir a ampla defesa de todas as partes e, acima de tudo, a proteção integral da criança, com o intuito, inclusive, de minimizar os efeitos causados pela alienação parental na saúde mental da criança. Porque a quebra de vínculo para a criança é muito ruim, porque ela fica sem uma parte da família dela, ou sem o contato com a mãe, sem o contato com o pai, e que no desenvolvimento da criança ou do adolescente é muito importante. Que ele hoje seja um menino com traumas e um menino com raiva, enfim, que ele tenha algum tipo de raiva dentro dele por ter vivido nessa situação de mentiras.
homeschooling, que é o projeto de educação domiciliar, foi aprovado nessa semana na Câmara depois de meses de disputa. Mas a expectativa é de que ele não tenha uma rápida tramitação no Senado, já que a proposta envolve questões polêmicas. Vamos conferir na reportagem de Almeida Júnior. César é professor de matemática e durante a pandemia da Covid-19 assumiu as aulas das filhas em casa. Segundo ele, o ensino domiciliar pode dar liberdade para que os familiares possam escolher o melhor método de ensino para os filhos. Por melhor que seja a escola, bons professores, tá bom? Sempre que tem boas escolas, bons professores, tinha hora que a criança só ia conseguir entender na hora que eu sentava e explicava para ela. Isso em todos os assuntos, português, matemática, eu sou especializado em matemática, mas também português, às vezes ela só conseguia entender quando eu mesmo ia lá e explicava para ela. A educação domiciliar é uma reivindicação relativamente antiga de diferentes grupos de pais e educadores que defendem que o Brasil siga o caminho de países como os Estados Unidos, onde há leis que permitem que crianças possam ser educadas fora do ambiente escolar. Em 2019, o assunto foi incluído como um tema prioritário da agenda do presidente Jair Bolsonaro. A pauta ganhou fôlego durante a pandemia de Covid-19, quando milhões de estudantes em todo o país passaram a estudar de forma remota. O pai que se dispõe a fazer, ele vai ter atrás de uma estrutura, e eu acho que esse pai, com certeza, vai se dedicar a ponto de não prejudicar a qualidade da educação. Mas, para essa diretora pedagógica, apesar da importância das famílias na formação das crianças, essa medida pode confundir essa participação com o trabalho profissional. E isso pode atrapalhar na qualidade do ensino. Nós ainda amargamos posições muito ruins em relação a outros países. E ela ainda vai além. Caso essa medida seja aprovada, o profissional de educação pode ser ainda mais desvalorizado no Brasil. Assim como a gente não recomenda que as pessoas se automediquem, a gente também não deveria estimular uma autoeducação, ainda mais feita por pessoas bem intencionadas, que são pais, mães, cuidadores, contudo não são profissionais na área. E veja a seguir, a Rússia vai interromper o fornecimento de gás à Finlândia a partir de amanhã. E ainda, uma girafinha de 3 meses volta a andar graças à equipe de veterinários em um safari na Califórnia. Os detalhes em instantes, até já. E nós estamos de volta, 18 horas e 45 minutos. E vamos direto ao Rio de Janeiro com informações do estado com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. Sexta-feira chegou aqui no Rio e, além da temperatura baixa, tivemos uma operação da Polícia Civil que atingiu a maior milícia do estado. Policiais da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado e agentes do MP saíram para cumprir na manhã de hoje 10 mandados de prisão e 11 de busca e apreensão na chamada Operação Heron, que combate a maior milícia em atividade no Rio. Entre os alvos estão 3 policiais militares, 6 agentes penitenciários e uma delegada. Na casa de um dos policiais foi apreendido dinheiro e armas. Investigadores afirmam que os procurados forneciam informações sigilosas sobre operações específicas contra grupos rivais e até escoltavam com viaturas oficiais os foragidos da justiça. A polícia investiga ainda se a delegada Ana Lúcia da Costa Barros, mulher de Gui, um dos que foram presos, acessou o próprio banco de dados para ajudar a quadrilha. Ainda sobre a atuação da Justiça, nós mostramos aqui o caso do atendente de restaurante Matheus Domingues, que foi baleado enquanto trabalhava.
Agora, a prisão do atirador foi decretada. A Justiça determinou a prisão do sargento bombeiro Paulo César de Souza Albuquerque, que atirou em um atendente do McDonald's na Taquara, na zona oeste do Rio. O crime aconteceu no dia 9. Policiais apreenderam o Mercedes, onde Paulo estava no dia da agressão. E o atendente Matheus Domingues, de 21 anos, passou por uma cirurgia, perdeu o rim esquerdo e teve ferimentos no intestino. O jovem já recebeu alta e segue agora com o apoio da família. E já temos novidades sobre a mobilidade no Rio. Depois de 10 horas de reunião, a Prefeitura do Rio e os empresários de ônibus chegaram a um acordo sobre a gestão do transporte na cidade. Ficou decidido que a Prefeitura vai assumir a bilhetagem eletrônica e vai pagar um subsídio às empresas com base na quilometragem rodada e não mais com base no número de passageiros transportados. A passagem será mantida em R$ 4,05, pelo menos até o fim do ano. E agora vamos ver algo bem inusitado. Após as mudanças climáticas no Rio, as ondas estão alcançando cerca de 7 metros de altura. E um surfista corajoso se aventurou nesse desafio. O surfista Gabriel Sampaio encarou uma onda gigante de aproximadamente 7 metros de altura, um feito inédito no Brasil, por ter sido registrado na praia de Itacoatiara, na região oceânica de Niterói. Foi um verdadeiro paredão, que eu prefiro ficar distante, só observando. Maria Alice e Juliana, eu fico por aqui. Ótimo fim de semana a todos e até segunda. Anderson, muito obrigada pelas informações. Um ótimo fim de semana para você. E falando sobre o frio, olha só, a cidade de São Paulo registrou a menor temperatura mínima em 2022 nesta madrugada. De acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura. A estação meteorológica da Capela do Socorro marcou 1,1 grau de temperatura mínima, enquanto a média da cidade chegou a 6,3 graus. Também um recorde para 2022 e para o mês de maio desde 2004. E vamos ver agora como fica então a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Neste sábado, destaque é o aumento da chuva em parte do interior do Nordeste. A frente fria continua avançando e canaliza muita umidade entre os estados de Sergipe e também de Alagoas. Tem previsão de temporais nas capitais Maceió e Aracaju. Chove forte no decorrer do dia em Teresina e grande parte do interior de Pernambuco. Em Salvador, a expectativa é de pouca chuva, mas que pode vir acompanhada por raios e também trovoadas. Parte do norte do país ainda segue abafado e tem previsão para chuva forte em Belém, Macapá e também em Manaus. As pancadas de chuva podem vir acompanhadas por raios e também trovoadas. No centro-sul do Brasil, o destaque continua sendo frio por causa da atuação da massa de ar polar. Aos poucos, esse frio vai perdendo intensidade. E o destaque volta a ser os baixos índices de umidade relativa do ar, abaixo de 30% na maior parte do sudeste, centro-oeste e sul do Brasil. O amanhecer ainda começa com geada em áreas da Serra e Planalto de Santa Catarina e extremo sul do Paraná. E o amanhecer pode começar com nevoeiro em parte do litoral do Rio Grande do Sul e de São Paulo, mas não tem expectativa de chuva nas capitais Belo Horizonte, São Paulo, Goiânia, Cuiabá e também em Campo Grande. Vai ser um dia de tempo firme em grande parte do país. A máxima chega aos 24 graus no Rio de Janeiro, 27 graus em Salvador e máxima que não passa dos 18 graus na capital, Porto Alegre. O governo federal publicou um decreto que regulamenta as regras do mercado de carbono no país. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, disse que o Brasil já iniciou negociações com outros países para a venda de créditos de emergência de energia limpa. Durante o Congresso Mercado Global de Carbono, realizado no Rio de Janeiro, o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, destacou o papel que o Brasil quer ocupar daqui para frente na negociação de créditos de carbono com as grandes potências mundiais. Nós já começamos negociações com alguns países, nos próximos dias a gente já deve anunciar essas negociações. São negociações para começar esse mercado de forma bilateral, desenhar um bloco da América Latina, por exemplo, com alguns países que tenham interesse, aí negociar com países árabes, europeus, asiáticos e montar esse modelo em bloco para no futuro integrar um mercado global total com todos os países dentro.
Em vigor desde 2009, a legislação que instituiu a Política Nacional sobre a Mudança do Clima diz que cabe ao governo editar norma com os procedimentos para cada setor consolidar uma economia de baixo consumo de carbono. O objetivo é atender metas gradativas de redução de emissões de gases do efeito estufa. Essa política deverá ser aplicada na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros. Além desses setores, as medidas devem ser adotadas também na indústria, na mineração, na indústria de construção civil, nos serviços de saúde e na agropecuária. Pelo decreto, caberá aos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia o papel de propor planos com metas gradativas para a redução das emissões. O texto afirma ainda que os setores envolvidos terão um prazo de 180 dias para indicar propostas para a redução de emissões de gases de efeito estufa. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em queda nesta sexta-feira e marcou a segunda semana seguida de perdas frente ao real. A moeda norte-americana caiu 0,89% e encerrou o dia cotada a R$ 4,872 na venda. Falando sobre a guerra, a Rússia vai interromper o fornecimento de gás à Finlândia a partir de amanhã. Enquanto isso, na Ucrânia, os russos estão avançando no leste do país. Militares da Ucrânia disseram que o exército russo está avançando na região separatista de Luhansk, no leste do país. Nas últimas 24 horas, 13 civis morreram em bombardeios da Rússia. Pouco antes do início do conflito, o governo russo reconheceu a independência da região junto com Donetsk. Além disso, as forças de Vladimir Putin teriam intensificado os ataques no Donbass, a região que inclui Luhansk e Donetsk. Segue a tensão política da provável entrada da Finlândia e Suécia na OTAN. A partir deste sábado, a Rússia vai interromper o fornecimento de gás natural à Finlândia. O anúncio foi divulgado pelo grupo de energia estatal finlandês Gazum. Em abril, o grupo russo Gazprom pediu que o gás que exporta para outros países fosse pago em rublos e não em euros. Mas a Gazum rejeitou a exigência e anunciou que havia solicitado um procedimento de arbitragem. Enquanto isso, a Ucrânia continua recebendo ajuda internacional. O G7, as principais economias do mundo, prometeu repassar para o governo ucraniano quase 20 bilhões de dólares. Quantia que o grupo acredita ser suficiente para manter a economia viva. A Alemanha confirmou hoje seu primeiro caso de varíola dos macacos. O infectado foi um brasileiro de 26 anos. Por conta do avanço da doença, a Organização Mundial da Saúde deve realizar uma reunião de emergência para discutir os casos em humanos. Com vários casos confirmados no Reino Unido, Itália, Suécia, Espanha e Portugal, este é o maior e mais extenso surto de varíola dos macacos já visto na Europa. Ainda não se sabe se há uma conexão entre os casos individuais e o surto atual. Na Alemanha, o primeiro caso confirmado foi o de um brasileiro de 26 anos que esteve em Portugal e Espanha. O homem está isolado em uma clínica de Munique. O diretor regional da Organização Mundial da Saúde para a Europa, Hans Kluge, disse que está preocupado que a disseminação da varíola possa acelerar na região, à medida que as pessoas se reúnem para festas e festivais durante os meses de verão, no hemisfério norte. O Canadá foi um dos países mais recentes a relatar casos suspeitos da varíola de macacos, depois que Espanha e Portugal confirmaram 28 e 23 infecções, respectivamente. Já o Reino Unido confirmou 20 casos desde 6 de maio e os Estados Unidos 1. A Suécia e a Itália confirmaram um caso. A França e a Bélgica também registraram suas primeiras infecções. Uma grande parte dos casos até agora afetam homens. A OMS aconselha viajantes que retornam da África Ocidental a consultarem um médico imediatamente se notarem qualquer alteração incomum na pele. Este tipo de infecção viral se espalha por contato próximo e geralmente apresenta quadros leves. E antes de encerrar, olha só que bacana, uma girafa de 3 meses de idade voltou a andar depois de nascer com problemas nas articulações das pernas. É isso mesmo, Juliana. Ela caminhou alegremente junto à equipe aí de veterinários no Safari Park, na Califórnia. Olha só.
A filhote foi equipada com uma órtese em sua perna dianteira para corrigir uma hiperextensão do carpo, que a dificultava de ficar em pé e andar. A fábrica especialista em próteses humanas na Califórnia personalizou o aparelho feito de fibra de carbono com o padrão de girafa, permitindo que depois o animal se misturasse ao ambiente. O veterinário sênior do safari explicou a solução criativa da equipe. The biggest concern was the forelimbs were hyperextended at one of the joints. A hiperextensão, a articulação indo para o lado errado, era a grande preocupação. Então, a princípio, estabilizamos essa articulação com gesso enquanto tínhamos algum tempo para comprar alguns aparelhos. Aplicamos no dia seguinte e percebi que eles não eram fortes o suficiente e precisávamos dar um passo adiante. Applied those the next day and realized those weren't quite strong enough and needed to take a step up. Depois das pernas terem sido posicionadas corretamente, a cinta foi removida e a equipe cuidadora apresentou o Situ Nimi ao grupo de girafas no habitat do Safari Park. O zoológico disse que as chances de sobrevivência da girafa seriam baixas sem o tratamento. Nossa, que linda! E que mais ações como essa se repliquem no mundo, né? Com certeza, Juliana, uma graça, né, a girafa. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia. Muito obrigada pela sua companhia e um excelente fim de semana para você. Até mais.